Chegou a hora do quadro Mocinho ou Vilão. E hoje nós queremos saber se a banana é um alimento nutritivo ou pode ter seus defeitos. Ela é uma fruta bem brasileira e famosa pelos seus benefícios à saúde, mas dizem que a banana também pode ter pontos negativos. Dizem que ela é calórica demais e faz a pessoa engordar. Será mesmo? Afinal, a banana é mocinha ou vilã? Todo alimento ele pode ser mocinho ou vilão, depende da quantidade e de como você coma, né? Então, se você comer uma banana com açúcar várias vezes ao dia, com certeza ela não vai ser boazinha. Mas se você comer só a fruta, sim, ela tem N benefícios, além de potássio e tudo de bom, né? Dados alarmantes chamam atenção para uma doença de pele que pode ser muito perigosa. Estamos falando do herpes. Dados de uma pesquisa realizada em São Paulo mostram a grande incidência do herpes simples dos tipos 1 e 2, caracterizada pelo surgimento de pequenas vesículas que surgem ao redor dos lábios e nos genitais. De acordo com a pesquisa, 76,7% de um grupo de pessoas entrevistadas sofrem com a doença. Foram mais de 13.400 exames de sorologia para herpes simples dos dois tipos, analisados durante 9 anos, e que o resultado inclui pacientes de 0 a 90 anos de idade. Então, à medida que você tem mais idade, você tem mais oportunidades de contaminar com herpes. Daí que quanto maior a idade, maior a chance de você ter uma positividade maior para a sorologia de herpes. No entanto, 80% da população aproximadamente é portadora do vírus. No entanto, um percentual mínimo vai manifestar a doença. Então, o exame isoladamente, ele não é um elemento significativo para o diagnóstico. Às vezes você pode ter uma lesão que se assemelha ao herpes e muitas vezes não é um herpes. Os dermatologistas explicam que todas as pessoas possuem no organismo o vírus do herpes simples e que esse só se manifesta em situações de estresse e baixa imunidade. A pesquisa realizada em São Paulo apontou ainda que quanto maior for a faixa etária, maior serão as chances de prevalência do vírus. Então, o herpes, ele é um vírus, existem dois tipos de vírus, o herpes tipo 1 e o herpes tipo 2. O herpes tipo 1, ele não tem transmissão sexual, ele é adquirido logo entre 5 e 10 anos de idade, a maior parte deles, e tem uma manifestação predominantemente na região perioral, ou seja, nos lábios, mas pode ter outras manifestações extracorporais. E existe o herpes tipo 2, que ele tem um caráter de transmissão sexual, que a sua manifestação é predominantemente na área genital. Não tem cura, normalmente a manifestação se faz pela presença de pequenas vesículas, dependendo se tipo 1 na região perioral ou tipo 2 na região genital, associado muitas vezes a um certo ardor e dor, porque ele tem um acometimento das terminações nervosas que dá essa maior sensibilidade, distinguindo de outras doenças bolhosas. Normalmente existem esses sintomas, nem todos os pacientes têm. Em relação a ter um certo repúdio de outras pessoas, tem que ficar muito claro, o herpes tipo 1, que tem manifestação perioral, ele não tem nenhuma conotação sexual. Tá? E muitas vezes as pessoas acham que tem essa relação, daí o constrangimento. Então, ficarem despreocupadas, que normalmente isso não tem essa relação. Em relação a não aparecer, não existe nenhuma medicação que você utiliza e dá garantias ao paciente que não vai aparecer. No entanto, existem várias medicações que você pode utilizar como antioxidantes, vitaminas e até mesmo antivirais, que você consegue espaçar essas crises, porque o herpes tipo 1 ou tipo 2, tem pacientes que têm uma crise e nunca mais as têm. No entanto, existem pacientes que as têm mensalmente. Então, um paciente que se sente extremamente incomodado. Então, esse paciente, nós temos várias alternativas terapêuticas que podem espaçar o tempo entre as crises. Chegou a hora do quadro Que Comer e hoje nós vamos saber dos benefícios da batata doce para a saúde. A batata doce é um carboidrato complexo de baixo índice glicêmico, ou seja, a sua absorção pelo organismo é mais lenta, liberando gradualmente a glicose na corrente sanguínea e sem estimular muito a insulina, hormônio responsável pelo aumento da fome e pelo acúmulo de gorduras. Por esse motivo, tornou-se presença constante no cardápio dos adeptos da musculação. Batata doce é rica em fibras, fonte de ferro, vitaminas E, A e C e potássio. O tubérculo possui 5 vezes mais cálcio, o dobro de fibras e mais potássio que a batata inglesa. Nativo das Américas, esse carboidrato
carboidrato é considerado do bem, estimula o intestino, auxilia no controle da diabetes e do colesterol. Mesmo sendo mais calórica do que a inglesa, a batata doce ajuda a emagrecer. No Brasil há 4 variedades: a batata branca, Angola ou terra nova, amarela e roxa e avermelhada. Por seu baixo índice glicêmico, auxilia na queima de gordura e no ganho de massa muscular. Fortalece o sistema imunológico por causa da quantidade de vitamina A. Reduz o colesterol total. Auxilia na digestão devido ao teor de fibras. Ajuda a prevenir o câncer. Regula a pressão arterial. Reduz câimbras. Faz bem para a pele. Fornece energia para treinos em geral. A vitamina A, presente no tubérculo, age como antioxidante e atua na manutenção dos ossos e tecido epitelial. Auxilia também na formação de colágeno e previne a anemia. 1º de agosto é o Dia Mundial da Amamentação, uma data bem especial, e por esse motivo aqui no programa Canal Saúde de hoje a gente vai conversar sobre este assunto. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a nutricionista Maria do Carmo Lima, quem eu dou uma boa noite, agradecendo pela participação no programa. A gente que agradece. Inclusive a Maria do Carmo está grávida também, né? Mais do que especial ainda a gente falar sobre esse assunto, né? Sim. E a amamentação é super importante. É preciso que as mamães, as mulheres, tenham cada vez mais essa consciência, Maria do Carmo? Sim, porque além de um fortalecimento de vínculo, né? É uma prova de amor e assim, a alimentação já começa daí. O aleitamento materno é o primeiro alimento funcional que a criança ingere. Então, esse aleitamento materno vai ser importante para o resto da vida. São coisas que não tem como a criança recuperar depois. E qual é a composição do leite materno? Bom, ele é riquíssimo em todos os nutrientes. Então, ele passa por várias fases, né, onde a gente tem de 0 a 7 dias, a gente tem um colostro, que é onde a fase que vai fortalecer o sistema de defesa do bebê, que é aí que vai evitar que o bebê tenha alergias, intolerância futuramente. E aí depois tem transição e leite maduro. Composição, ele tem todos os nutrientes, tem gordura, sais minerais, imunoglobulina, que nenhuma fórmula e nenhum outro leite tem, como o leite materno. Enfim, é um alimento riquíssimo. A criança que mama, ela é uma criança mais amorosa, uma criança com mais saúde, com menos intercorrência, né? Então a mãe, com certeza, vai ser aquela mãe mais tranquila em relação a esse bebê. Tem até a coisa do afeto, né? A criança tem a proximidade muito maior com a mamãe. Sim. Né? Quando a mãe está amamentando, a criança tem aquele olhar, né? Porque assim, não tem significativo, não tem palavras para a gente descrever o olhar de uma criança quando ela está amamentando. Então, fortalece o vínculo. Então, a criança passa a confiar mais nessa mãe e essa mãe mais nesse bebê. E como é a amamentação ideal? Bom, a amamentação ideal, a mãe tem que estar confortável. Primeira coisa, a mãe tem que querer, porque é uma prova de amor. E também no início não é fácil. Não adianta a gente falar que a amamentação é tudo lindo, que é maravilhoso, e não é, não é? Então, a mãe de primeira viagem, que ela se prepara, toda mãe sonha em amamentar. Às vezes tem a coisa do medo, né? De doer. De doer e às vezes dói. Dói mesmo. Por falta de uma orientação. Então, quando ela começa com esse sonho, que ela coloca esse bebê para mamar, que vem a dor, então a primeira reação é afastar. E aí, o que acontece? Esse bebê sente, por essa questão de vínculo e tudo, ele sente. Ele começa a ficar irritado e gera N intercorrências, que se a gente for falar de amamentação, de aleitamento materno, a gente passaria dias e dias e não falaria tudo. Enfim, então, qual é a amamentação ideal? A mãe tem que estar aberta para isso e o bebê tem que estar bem, sentir essa confiança da mãe. Então, ela tem que estar confortável, num lugar tranquilo, sem barulho, e o bebê tem que estar confortável. Bem relaxado também, né? Eu tenho amigas que amamentaram tipo 2 anos. Eu tenho amigas que têm filhos que com 3, 4 anos ainda hoje mamam. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, que você é nutricionista, para saber até que idade é o correto para a mamãe amamentar. Se é verdade essa história de que a criança amamentar até, não sei, 4, 5 anos, se na verdade vai ser melhor para o bebê ou não, porque as mamães geralmente elas ficam muito nessa dúvida, né?
Até que idade o aleitamento materno é importante para a criança? Bom, o Ministério preconiza até 2 anos. Aleitamento materno exclusivo, sem água, sem uso de nada, até 6º mês. A partir daí, a introdução de uma alimentação complementar e aí até os 2 anos. Após isso, assim, a gente já não tem uma recomendação, né? Só que o leite é tão gostoso, né? Tão bom, que aí essas crianças acabam querendo ficar um pouco mais. Mas o ideal é até 2 anos, né? Porque às vezes o bebê, a criança acaba não querendo introduzir outros alimentos. E aí ficando mais no peito. Então até 2 anos é o ideal. Agora tem aquelas mamães que têm dificuldades para amamentar, né? Tem mamães, por exemplo, que fizeram cirurgias de redução de seios e que muitas vezes não conseguem amamentar, né? Se bem que eu acho que hoje a medicina está muito moderna, né? Com relação à prótese, à plástica, né? Eu acho que a medicina já avançou bastante com relação a isso, né? Salvo engano. Pois então, a gente não tem práticas de mães que colocaram prótese e não amamentaram. Assim, os casos que a gente teve até agora, amamentado, normal, sem nenhuma dificuldade. Com redução também, né? Com redução também. Então, fica a dica aí para o pessoal que está em casa, para as mamães que de repente estejam grávidas e que fizeram cirurgia de redução do seio ou mesmo tenham colocado implante de silicone, que muitas vezes tenham medo de amamentar por conta disso. Não tem nenhum problema, né? Até porque o aleitamento materno não vai comprometer nada. Pois é, o ideal é sempre essa mãe, porque cada caso é um caso, então o ideal é procurar um profissional quando ela se preparar para a maternidade. Então, ela já procura um acompanhamento que aí porque geralmente quando se faz uma cirurgia como essa, se tem um tempo de repouso para poder já estar realmente no ponto para poder ser mãe, né? Isso. Amamentar. Como tirar o peito sem maiores problemas? Essa é uma situação complicada também, né? Em relação quando o bebê estiver mamando? Quando não precisa mais desmamar. Então, é meio delicado mesmo, tanto para a mãe como o bebê. Mas aí você começa a introduzir alguns alimentos e a mãe, a gente costuma dizer que ela não é só mãe, né? É através dela que a gente tem um diagnóstico do bebê. Então, ela é médica, ela é artista, ela é tudo. Então, ela tem que criar... A alimentação do bebê não é só dar uma fruta amassada, então ela tem que criar formas que chamem a atenção dessa criança e tentar ir desmamando mesmo aos poucos. Aos poucos, né? Sem maiores... agressões para a criança, eu digo, não é agressão de bater não, mas eu digo, é uma ruptura muito grande para a criança, né? Porque ela já está habituada ao peito da mamãe. E a mamãe também volta às suas atividades, volta a trabalhar. Então, tudo tem que ser aos poucos. E aí, quando a criança também começa a sentir o sabor de outros alimentos, aí ela já vai se acostumando um pouquinho, né? Então, o ideal mesmo é já ir acostumando aos poucos para não ser uma ruptura tão grande, né? Tão grande. Com relação ao leite materno ou ao leite, o leite que as crianças são amamentadas. Existe leite fraco, leite forte? Tem sempre essa coisa desse mito de dizer, o leite materno é fraco, eu vou introduzir um outro leite para meu filho, porque o leite materno já é fraquinho demais e não vai fazer com que meu filho cresça mesmo com saúde. Tem muito isso também, não tem? São uns dos mitos, né? Enfim, não existe leite fraco. Todo leite ele é riquíssimo em todos os nutrientes. O que acontece? De onde é que vem isso? Porque a gente vem de geração em geração, é uma questão cultural que minha mãe disse, minha avó falou. A composição do leite, a gente tem uma classificação que a gente classifica em 3 fases. O primeiro é água e sais minerais, depois proteína e aí vem gordura. A gente fala sempre assim de uma forma bem simples para que a pessoa entenda. Quando a mãe tem uma excelente produção, ela tem mais água e sais minerais também. Se meu bebê, o estômago do meu bebê, quando ele nasce, não é muito grande, então ele vai aumentando, porque é um tecido elástico, de acordo com a necessidade do bebê e com os dias. Se eu coloco o meu bebê no peito, ele mama leite anterior, que a gente chama que é esses sais minerais, água e sais minerais, que é importante para o sistema de defesa do bebê, o que acontece? Às vezes ele não chega na gordura, que é o que faz o bebê ganhar peso. E ele chega a perder peso.
Então a mãe vai para uma balança, né? Vai para uma consulta e às vezes o colega não orienta e o bebê perdendo peso. E aí o que acontece? Aí vem a história do leite fraco. Então teve já casos, por exemplo, de pacientes que fulano de tal, o menino foi a óbito porque mamava só no peito e o leite não sustentava. Era uma mãe que tinha uma boa produção, então ela tinha muita água e sais minerais e o bebê não chegava no leite posterior, aí não ganhava peso. Então não existe leite fraco, tá? É a mesma coisa do arroto no peito, né? Meu bebê arrotou no peito, então meu peito vai ferir. Não existe nada disso. Agora também eu queria aproveitar aqui a oportunidade e ver com você em relação ao tipo de alimentação da mamãe. Lembro bem que quando eu estava grávida, minha mãe ficava, come rapadura, né? Come bastante rapadura para poder dar leite. E aí caldo de cana também que dá muito leite. Essas coisas, caldo de cana, rapadura, frutas, elas realmente estimulam a produção do leite ou não? Não. É um mito, então. É um mito. A produção da mãe é estimulada com a sucção do bebê. Então, quanto mais o bebê mama, mais a produção aumenta. E tem uma outra coisa que é o fator psicológico, que essa mãe tem que estar bem. Senão a gente tem hormônios que, ocitocina e prolactina, que a mãe às vezes pode estar com a mama cheia, mas esse leite não desce. Enfim, então não vai ser a rapadura e nem a garapa de cana. Agora, esses alimentos são a alta concentração de açúcar. Então, às vezes, pode interferir em cólica no bebê, né, por conta dessa grande quantidade. E também a mãe acaba ganhando mais peso. É verdade. O ideal mesmo é que a mamãe, ao engravidar, além, claro, a gente sabe que é super importante o pré-natal com o médico, desde a descoberta da gravidez até o parto, pós-parto também. Mas o ideal mesmo é que a mamãe já procure uma orientação nutricional. Sim. E na amamentação também é super importante, né? Muito importante. Então ela já tem que se preparar, até mesmo pela questão da amamentação, que no pré-natal essa mãe já deve ser orientada nos últimos meses como é que vai ser durante a amamentação. E alguns alimentos, não cabe aqui a gente falar, mas às vezes a gente retira diante de uma situação do bebê, uma reação, aí a gente vai retirando, para não ter risco de alergias, algumas coisas assim. Que problemas pode ter um bebê se não for amamentado pela mãe? Então, além de ser um bebê, geralmente começa com mastigação, dentição, porque quando a mãe não introduz, não amamenta, geralmente ela vai introduzir uma mamadeira ou uma chupeta. E aí já vem a questão desse bebê ficar preguiçoso para mamar. Então, quando ele chegar lá nos 3 anos, 4 anos, que ele tem que mastigar mais, então ele já não quer se alimentar. Então já vai ser um bebê com deficiência de nutrientes, né? Então já vai ter essa questão da desnutrição. Outro é a questão de quê? Obesidade, né? Porque é uma criança que vai introduzir uma fórmula cedo e, enfim. A imunidade também, né? Sistema imune, porque ele deixa de ingerir exatamente essas proteínas que são importantes para o fortalecimento. Alergias, né? Intolerâncias, enfim. Diabetes. E se a gente for falar, tem toda uma lista. Inúmeras, né? Inúmeras, doenças crônicas. Mas é importante a gente aproveitar aqui a oportunidade que a gente está falando de amamentação. E existem casos e casos, existem mamães que não vão poder amamentar os filhos, existem várias situações. Sim. Também não vamos colocar aqui e dizer que o filho que não for amamentado pela mamãe, ele vai sofrer risco de vida, né? Porque também não adianta a gente falar uma coisa para deixar as mamães apavoradas, né? Sim. Porque tem mamãe também que às vezes passa por alguma situação, ou tem bebês que às vezes perderam a mamãe e muitas vezes os avós tomam conta, os tios, enfim. Na maternidade Dona Evangelina Rosa tem um banco de leite, né? Sim. Para as mamães que não têm o leite materno, pelo menos para os primeiros dias, que é ideal também, né? Agora, o banco de leite, ele funciona da seguinte forma. A gente é uma maternidade de alto risco e a gente tem uma UTIM, que é uma UTI neonatal, e temos uma U5, que é uma unidade de cuidados intermediários,
convencional. Esses bebês, eles estão sem as mães, então o nosso banco de leite, a gente adoraria ter leite para distribuir para aquelas mães que estão em casa, enfim, que não estão com algum problema. Mas a nossa demanda é mais muito alta, é muito alta de prematuros e o nosso estoque muito baixo. Então a gente aproveita aqui a oportunidade para dizer para as mamães que têm muito leite, para doar o leite lá para a maternidade, exatamente. não é? Então a gente pede, porque a amamentação, uma das intercorrências é a mama cheia. Porque chega um período que a mãe produz muito leite e se ela não esvaziar essa mama, ela pode ter febre, mal-estar e dificultando a pega para esse bebê. Então, uma das opções é você esvaziar, ou você esvazia para o seu bebê para estar oferecendo em outro horário, ou então doa para o banco de leite, que além de você estar fazendo algo bom para você, você está salvando vidas, com certeza. Adorei a entrevista, viu, Maria do Carmo? Um bom parto para você. Obrigada. Tá bom? Já sei que está chegando a hora aí, né? Estamos já bem próximos. Na reta final, né? Então, muito obrigada pela entrevista, tá bom? Obrigada a você. Eu espero que os telespectadores aí de casa tenham adorado, viu? Principalmente as mamães, até porque é bom a gente lembrar mais uma vez que o 1º de agosto é o Dia Mundial da Amamentação. Olha, na próxima semana a gente volta com mais um entrevistado especial para você, diretamente do Espaço Criare. Estilo e personalidade, condições especiais, garantia de entrega. Nós estamos falando da Criare, que continua com uma promoção até o começo do mês de agosto. Então não perde tempo, nós estamos com uma promoção de fábrica especialmente para você. 40% de desconto e tudo isso pode ser parcelado em 10 vezes sem juros. O que você está esperando? Venha até a Criare, nós estamos aguardando por você. Quando você presta atenção nos detalhes, sua escolha é Criare. Móveis planejados, pensados em cada detalhe, pensados para você. Beleza, inovação, conforto, tecnologia, qualidade com preço justo. E mais um detalhe que faltava. Nova loja na Zona Leste. Venha conhecer. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se na sua cabeça tinha uma contagem regressiva para ter um Audi, ela chegou no zero. Toda linha Audi agora com taxa zero. Aproveite e faça mais do que um test drive. Clínica Tércio Rezende. Essa novidade você tem que ver. Novas instalações, venha conhecer. O melhor da oftalmologia e o conforto que você queria. Tecnologia sem igual, é aquela atenção especial. Clínica Tércio Rezende, oftalmologia moderna e segura. 86-3133-2900. Diretor técnico, Dr. Raimundo Tércio Rezende Santana, CRM 577. No Hospital Itacor tem novo centro cirúrgico e dedicação. Tem novas UTIs móveis e agilidade. Novas especialidades médicas e conhecimento. No Hospital Itacor tem novo laboratório, equipamentos para exames e presteza. Tem nova ala para internação e carinho. Novo centro de reabilitação e força de vontade. Itacor, um hospital cheio de qualidades. Venha para a Unimed Teresina, o plano de saúde que tem mais de 900 médicos cooperados de todas as especialidades, uma grande rede de atendimento e os pais mais cheios de saúde e autoestima. Durante o mês de agosto, você que é pai, faz um plano de saúde Unimed Teresina, sem carência para consultas e exames simples e ganhe uma camiseta de uso exclusivo, só para quem é pai. Cuidar dos pais. Esse é o plano. Unimed Teresina, 2107-8008. Com mais de 20 franquias no Brasil, a Diolaser veio para Teresina cuidar de você. Com aparelhos de alta tecnologia e manipulados por fisioterapeutas, a Diolaser tem tratamentos estéticos faciais e corporais de resultados incríveis. Isso sem falar que na Diolaser você encontra a melhor depilação definitiva a laser do Brasil.
Diolaser, a gente cuida de você. 3231-1530. Faz 20 anos que as pessoas acreditam nos resultados de análises clínicas produzidos pelo Laboratório Exame. O que todos já sabiam, agora é oficial. O Laboratório Exame acaba de receber o selo de acreditação de que mais um motivo para eu, você e todo mundo confiarmos ainda mais. Laboratório Exame. 20 anos de resultados que você acredita. Centro e Zona Leste. Há certos momentos que preciso muito cuidado com a saúde. A Oncoclínica inova mais uma vez e traz para a Zona Leste toda a sua estrutura, onde o paciente tem o conforto e confiança que necessita. Aqui o acompanhamento médico é individual e a nossa equipe é extremamente preparada, até porque faz parte do nosso dia a dia dar carinho e atenção. Oncoclínica, há 10 anos valorizando vidas. Rua Gardênia 710, Jockey. Desde 1993, a UDI cresce sem parar, para poder oferecer os avanços da medicina na produção de diagnósticos médicos com segurança. Nesses últimos 20 anos, avançamos em conforto, tecnologia, conhecimento e atenção a você. Tudo para que você possa contar com a UDI, para que você tenha sempre mais saúde. UDI, 20 anos de avanços.